E então, no capítulo 2, a questão da autoridade bíblica. Vamos à questão, né, da complexidade do universo. Vida apenas na Terra, os demais planetas são quentes ou frios demais e outros, né, são gasosos. Né, a questão da órbita de precisão, gente, eu acho fantástico isso. A gente nem frita e nem congela. Né? A atmosfera, a questão da vida, é um negócio fenomenal. Você deu um pouco de umidade, um pouco de luz e calor, qualquer organismo vai. Né? É a gente, são as bactérias, as baradinhas, os ratinhos, todo mundo. Tá entendendo? Obra da casa. Tá. Entendeu? E aí a questão, né, de assim, quantas vezes a gente não observa, né, de que Deus está controlando o planeta, o universo, a sua criação. E aí a questão da arqueologia, né, em que a gente tem um estudo científico das culturas humanas do passado, que investiga a vida e as sociedades antigas através de objetos deixados por eles, tais como ruínas de edifícios, documentos, ferramentas, ossos, cerâmicas, moedas, etc. Coisas que assim a gente só via no texto pela fé. E a arqueólogo vai e acha um negócio. Aí, tá vendo? Isso aqui, ou seja, a gente não buscava arqueologia, a gente cria. Mas aí quando a gente vê, rapaz, olha, a gente tem a arqueologia reforçando o que o texto está dizendo. Gente, é um negócio fenomenal. Como eu disse, eu como cristão não me preocupo com isso, eu creio e ponto. Pode me chamar do que for, eu creio e ponto. Né? Estudo para quê? Para entender a minha fé, para entender os textos sagrados, para compartilhar. Só que é o seguinte, minha vida foi transformada. Fala qualquer coisa para mim, fala qualquer coisa para mim. Conta-se que um antropólogo estava conversando com um determinado nativo, e ele falou assim, mas rapaz, você é tão inteligente, lendo esse livro, né, tão defasado, esse livro antigo. E aí o nativo chega para ele e fala assim, tá vendo aquele caldeirão ali? Se não fosse esse livro, você já estava lá há muito tempo. Então é o seguinte, minha vida foi transformada. E isso para mim é o melhor argumento para mim. Pode não servir para você, mas para mim serve. É como quando, agora há pouco, né, a Ariane tocou no assunto de coisas que acontecem que poderiam me fazer desistir. Quando eu olho para alguns crentes, dá vontade de desistir. Quando eu olho para algumas igrejas, dá vontade de desistir. Mas quando eu olho para o que Deus fez na minha vida, eu falo assim, não, peraí. Eu sei o que Deus fez. Então, se não fez na vida do outro, é problema do outro, mas eu sei o que Deus fez. E eu não vou abrir mão disso nunca na minha vida. Entende? Desculpa o clima de pregação de novo, vamos voltar para cá. Isso aqui é teologia. E aí nisso, né, a questão, né, do Assurbaníbal, que aparece, né, aqui o famoso rei da Síria, conhecido entre os persas, né, era um dos mais poderosos reis estadistas do Oriente Médio dos séculos 7 e 6 a.C. Sua biblioteca tinha mais de 22 mil tabletes, contando a história da Babilônia. Até o momento da descoberta, os nomes de muitos reis da Síria eram encontrados apenas na Bíblia. Entende? Você está lá naquela questão de fé, e aí quando você vai ver, opa, a coisa mudou. Então a gente tem depoimentos externos, né? O caso de Sargão II, né, rei da Síria, conhecido pela conquista de Samaria. Toda a história dessa conquista foi descoberta há 150 anos passados em textos no cuneiforme encontrado pelos arqueólogos franceses, o que comprova a vivência histórica desse rei, com poucos relatos, porém sendo citado pela Bíblia. E aí a questão de Senaqueribe foi o mais sangrento e brutal dos reis da Síria. Somente no começo do século XX, os textos e documentos contando a vida e o reinado do governante da Síria foram decifrados. Os livros bíblicos de Reis e Isaías relatam a história do rei Senaqueribe. A cidade de Laquis foi destruída assim que este rei ascendeu ao trono e nunca foi reconstruída. Então a gente vai vendo algumas situações como Tiglat-Pileser, terceiro rei da Síria também, conhecido no Antigo Testamento pelo nome de Pul, invadiu Canaã, conquistou as cidades de Azor, Gileade, Galiléia e todo o território de Naftali. Foi um tirano brutal, obrigando através de guerras violentas todas as nações a tornarem-se províncias e tributaristas do Império Assírio.
E aí Esaladom, né, foi o rei, possivelmente da Síria, que prendeu o rei israelita Manassés com gancho, se amarrou em cadeias e levou o cativeiro para a Babilônia. No começo do século 20 depois de Cristo, começaram a aparecer e ser decifrados os textos e análises históricos desse rei e outros reis da Síria e Babilônia que reinaram no século 8 e 8º e 7º a.C., assim fornecendo evidências e provas de sua existência e conquistas como relatadas na Bíblia. Deixa só, tá, gente? Eu fechar aqui o capítulo 2 para a gente ir embora. E aí, em relação ao rei Ciro, rei pagão que foi usado por Deus para permitir que os judeus voltassem e reconstruíssem Jerusalém. Isaías profetizara sobre isso 200 anos antes do seu nascimento. E aí ele até fica feliz depois quando ele percebe que ele é citado, não sei quantos lembram da passagem. E aí Dario foi o rei que pôs em ação o plano de terminar o templo em Jerusalém e deu apoio e material para a realização do projeto, que levou menos de 5 anos para ser concluído. Foram encontrados os documentos datando do ano 419 a.C., em que Dario instrui uma colônia de judeus militares da ilha sobre como deveria ser celebrada a festa da Páscoa. Artaxerxes, rei que deu uma carta de decreto a Esdras, libertando o povo do cativeiro a fim de voltar a Jerusalém. Instalou Neemias sobre Judá e o trabalho da reconstrução dos muros foi começado, terminando em 52 dias. Foram encontradas moedas e selos de origem persa, com imagens dos reis da Pérsia daquela época. E aí, os contemporâneos do patriarca Abraão, os reis de Mari, os habitantes de Mari foram amoritas que tinham ocupado aquela região por muito tempo. Era um povo pacífico que vivia com medo das invasões de um povo conhecido como benjamitas. Nos tabletes descobertos, escritos em cuneiformes, foram encontrados muitos nomes de pessoas em cidades bíblicas: Peleg, Serug, Naar, Terá, Arã e Ur. Há registros de costumes que identificam-se com Abraão. Então a gente percebe que assim, alguns escritos, de um período antigo, porque hoje a gente tem a Bíblia digital, mas a gente já teve a Bíblia impressa, a gente já teve a Bíblia manuscrita, a gente já teve em papel, a gente já teve em papiro, a gente já teve em pergaminho, a gente já teve também em tablet, Então o que acontece? E nesses documentos bastante antigos, que fica muito mais difícil de se apagar e de se perder, se encontrou alguma coisa. Então é algo para a gente pensar. Não que a gente busque essas coisas para a gente crer, porque senão a autoridade não está na Bíblia. A autoridade está na ciência. Assim, tudo bem, estude psicologia, mas não fundamente a Bíblia na psicologia, porque senão a autoridade é psicologia. Não fundamente a Bíblia na sociologia, porque senão a autoridade é a sociologia. E pode parecer até esquisito o que eu vou falar, mas assim, não fundamente a Bíblia na teologia. Entende? Porque a teologia é uma ciência humana, é um saber nosso. Então o que acontece? A Bíblia não tem preocupação com a teologia, é a teologia que tem que ir para a Bíblia. Eu não sei se deu para perceber. Porque até fulano disse, Beltrano disse, parabéns para ele. Ele concordou com a Bíblia, porque eu já queria a Bíblia antes de fulano falar. Mas não sei o que ela é contra isso. Tá, mas por isso que é fé. A Bíblia é meu livro de fé. A Bíblia não é meu livro de ciência. Eu estou em aula de biologia? Eu estou em aula de filosofia? Não. Eu estou em aula de escola bíblica dominical. Então, o dia que a ciência explicar sobre anjo, beleza. Mas por enquanto, eu acho que a ciência não está com esse cacife. Então, deixa eu ficar com a Bíblia, mas não tem como provar que Deus existe. Tá bom, tem como negar? Não tem, Então me deixa quieto. Acabou, Jéssica. Me deixa quieto. E aí, vamos lá. E aí, nisso, isso não vai cair na prova. Aí, nisso, o povo eteu ou hititas, descendentes de Et, neto de Cão, povo considerado lendário por séculos. Em 1906, o arqueólogo Hugo Winkler trouxe à luz a extensão dos poderosos impérios hititas. A gente, por exemplo, verifica a questão das relações com o Egito. Ramsés II casou-se com uma princesa dos heteus. O povo eteu era de fundo étnico europeu, de alto grau cultural.
Com a conquista da Síria, muitos de seus costumes foram misturados. Os tabletes de Nuz, Mari, Rãs, Shana registraram mais informações sobre esse povo que habitou principalmente a Ásia Menor. As cidades de Pitom e Ramsés, edificadas pelos hebreus. Ramsés I reinou por um ano, portanto, é quase certo que tenha sido Ramsés II, o faraó opressor. Como era de costume, queria deixar uma cidade edificada com o seu nome. Aí, a gente, por exemplo, tem uma inscrição de Dario I, rei da Pérsia, encontrada por Sir Henry Hamilton. E em 1948, George C. Cameron traduziu pela primeira vez a inscrição do idioma elamita. O rei Dario, depois de ter feito a gravura, mandou destruir o caminho de acesso, deixando as inscrições numa superfície totalmente reta. E aí, a questão, dos tabletes de Nuz está localizada na velha Síria, atual Iraque. Os documentos encontrados fornecem muitas informações sobre os períodos dos patriarcas. Exemplo, adoção de filhos, o roubo do terafim de Labão, o roubo da bênção da primogenitura, a primeira filha a ser dada em casamento antes das mais novas e outros. Gente, tremendo isso, né? E aí nisso, no caso, os pergaminhos do Mar Morto, com certeza vocês já escutaram falar dos manuscritos de Qumran. Então, um pastor beduíno, em 1947, ele acha algumas coisas, e por muito tempo o nosso conhecimento sobre a existência e a integridade dos textos bíblicos do AT foi fundamentado sobre o trabalho dos escribas rabínicos. Com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, temos textos bíblicos no hebraico que antecedem os textos maçoréticos em 1000 anos. Porque o que acontece? Nós temos os textos hoje no hebraico com os sinais maçoréticos, que vão dando aquela noção de vogais, porque o hebraico só está escrito em consoantes. E aí o que acontece? Aqui tem a chance de pegar o texto lá atrás, antes do texto com a influência maçorética. Então aí a pessoa vai, casa o texto lá de trás com o texto daqui e fala assim, meu Deus, como é que pode, depois de tanto tempo, o texto tão parecido, tão igual, né? Então é algo que assim, dá para você bater um papo com quem não crê. Porque se você depende de algo externo para crer, complica. Porque ciência é um negócio que muda. Sua fé está em Deus. E pronto, né? Então, a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, eu creio. A Bíblia diz que Jonas engoliu o peixe, eu creio também. Está dando para entender? Né? Então a Bíblia diz que a jumenta falou com Balaão, eu creio. A Bíblia diz que Balaão falou com a jumenta, eu creio também. Né? Então tá legal, o cego enxerga, o surdo enxerga também. Estou de boa, eu não tenho crise com esse negócio. Eu sei de negócio, Deus transformou a minha vida e transformou através dessa palavra. E essa palavra é que eu vou proclamar. Né? Por quê? Porque ela mudou a minha vida, eu sei que vai mudar a sua, se você crer nela também. Independentemente do que a ciência diz. Outro dia, por exemplo, não vê? Hoje, a questão da orientação sexual. Algum tempo atrás, pederastia poderia ser visto como crime, né? E homossexualismo era visto como doença. Ó, a ciência já mudou, olha aí. E pode mudar, ano que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, né? E aí nisso, a questão, uma cidade de 260 mil habitantes, os documentos encontrados datam de aproximadamente 2.500 a 1.600 antes de Cristo, foram escritos em algum idioma desconhecido, mas que relacionados a outros dialetos semíticos antigos, foi possível realizar a tradução. E aí a pedra moabita, encontrada no ano de 1868 em Dibon, Moabe, 30 quilômetros ao leste do Mar Morto, dedicada ao deus Quemos. Lembra de Ruth, né? E aí relata a história da guerra de Israel com o rei de Moabe, Mesa, em mais ou menos 850 a.C., que corresponde aos registros bíblicos sobre esta guerra. E aí, outras descobertas que também confirmam a história bíblica. O documento de Damasco, achado em Cairo, no Egito, manuscritos hebraicos achados em Cairo, no Egito, tabletes de mar encontrado na área do rio Eufrates, em Tel Ahiri, as descobertas assiriológicas datando de 1950 a.C., material ugarítico achado no norte da Síria, que data de 1300 a.C. e muitos outros. Né? Então que a gente possa observar o seguinte, a ciência está aí,
Você pode pesquisar à vontade, é bom para você dialogar com o seu tempo, é bom para a sua cultura, mas fé é fé, ciência é ciência. Elas podem até dialogar, mas elas estão em frequências diferentes. A fé tem a ver com você, por exemplo, a fé tem a ver com você receber uma revelação e crer nela. A ciência tem a ver com você pesquisar, cavar, deveria ser com honestidade, né? Mas hoje em dia, com esse negócio de guerra de narrativa, eu tenho dificuldade de acreditar tanto na academia quanto no jornalismo. Né? Mas aí é neurose minha, você não é obrigado a concordar e não vai cair na prova. O que acontece? Em relação a... brincadeira. Em relação a esse caso, que você possa ver o seguinte: o que sustenta a sua fé é você e Deus nas Escrituras, iluminado pelo Espírito. Né? E Jesus é a referência. O que Moisés disse, o que os profetas disseram, o que os apóstolos disseram, o que Jesus disse. Ah, mas a ciência não sei o que lá. A ciência hoje disse isso. E 100 anos atrás? E daqui a 100 anos? Agora a Bíblia continua dizendo lá, desde lá de trás, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Façamos o homem, nossa imagem e a nossa semelhança. E apareceu novos céus e nova terra. E esses novos céus e essa nova terra onde habita a justiça é o que nós aguardamos. Eu estou aqui, vou chegar na minha casa, meu filho vai estar acordado, que eu sei, né? E aí nisso eu vou abraçar aquele corpinho, sentir aquele cheiro daquele cabelo, aquele shampoozinho de criança, né? E aí nisso é coisa boa. Mas agora, por mais que eu ame meu filho, eu estou esperando esse céu se rasgar e o meu Salvador me buscar. Porque por mais legal que esse mundo seja, não se compara ao que está prometido para mim. Amo minha esposa, amo dar aula, amo vocês. Para mim, eu amo ser pastor, gosto. Igual a mulher de bandido, eu apanho, mas sou feliz. Só que é o seguinte, se esse céu se rasgar, eu não penso duas vezes. Comer um contrafilé, gente, uma picanha com gordura, pode me julgar. Eu gosto, entendeu? Mas assim, se rasgar o céu, entendeu? Eu quero, entendeu? Aí alguém pode até dizer assim: ah, mas você quer morrer agora? Não quero morrer agora. Porque o meu instinto de sobrevivência não quer que pode me matar. Pô, sou maluco? Pelo amor de Deus. Mas agora, ir pro céu eu quero. Mas se morrer também tá tudo bem. Sim, morrer é lucro. O que eu estou dizendo é que o instinto de sobrevivência... Por que a gente bota o cinto na hora do carro? Tá dando para entender? Por que vocês não vão de carona com o Rafael para casa hoje? Tá dando para entender? Porque a gente tem um sentimento de preservação. Porque quando a gente entra num avião, a gente olha... Essa vez que o Thiaguinho fez, ele foi com o Rafael. Gente, eu agora já estou enchendo linguiça. Vamos ficar de pé, né? Então, essa é a questão, né? O resto é um repouso para o povo de Deus, né? Então, que a gente pare para pensar nisso, porque a ciência não tem como respaldar isso. É como aquele caso, a ciência não tem como dizer, né? Vou pegar um exemplo simples, né? Quando o nome daquela irmã, né? Posso contar aquilo que aquela irmã falou para mim naquele primeiro dia que eu dei aula aqui? Eu tenho um problema. Então, o que acontece? O primeiro dia que eu dei aula aqui, tem uma irmã que assim, tem boca e não fala, não escuta ela fala nada. Está sempre quieta a língua dela. E aí nisso, ele olhou para lá, ela não está lá não. Aí nesse caso, eu lembro, não vou demorar não, gente. Aí eu lembro que assim, ela chegou para mim e tinha me contado, né, que ela estava vendo muita luz ao meu redor. E é o seguinte, eu estava pulando uma fogueira, o bicho pegando, sabe, olha... O cão chupando manga, tá entendendo? Com sal. E aí nessa situação, o que aconteceu? Quando ela contou aquilo, minha lágrima desceu. Por quê? Porque eu sabia do que ela estava falando. Ela podia não saber do que ela estava falando, mas eu sabia do que ela estava falando. E aquele sentimento de encorajamento do tipo, ninguém está vendo, o couro está comendo, mas eu estou guardado. Entende? A ciência não tem como explicar isso, mas isso tem me sustentado. Não sei como é que vai ser o mês que vem, o outro mês, mas eu sei que os anjos do Senhor estão comigo. Aí eu digo, por exemplo,
Cadê ciência para respaldar um negócio desse? Ah, isso daí é coisa da sua imaginação, você tem problema psiquiátrico, você tem não sei o que, tem não sei o que lá. Deu para entender? Só que, assim, em vez de eu acreditar no Rei Leão, eu acredito que tem um anjo me guardando. Eu acredito que tem um ser soberano que controla o universo. Então é o seguinte, você acredita no que você quer e eu acredito no que eu quero. E quando chegar lá do outro lado, vamos ver. Se tu estava certo e eu estou errado, eu estou bem, porque eu não fiz nada demais, estou no caminho, né? Agora, se eu estou certo e tu está errado, mas vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Eu te peço, ó Deus, que de um modo muito especial, tu estejas trabalhando nas nossas vidas e ajudando a gente, ó Deus, a não ser nem aquele ignorante doido e nem ser aquele ensoberbecido por causa do conhecimento humano, mas que nós, ó Deus, possamos aprender a dialogar com o nosso tempo, sem, ó Deus, perder a humildade de estar aos teus pés, porque esse mundo precisa ver homens de Deus, mas que sabem conversar com o seu tempo. Mas esse mundo já está cansado de ver homens conectados, mas que não te conhecem e ainda apresentam um discurso e uma imagem de um Deus mau, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Guarda-nos, ó Deus, de nós mesmos, da maldade do nosso coração e mantenha, Deus, os nossos pés firmados na rocha. É para a tua glória que assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e vamos na paz. Tá bom?